Com o surgimento dos computadores, o limite para a engenharia tornou-se a criatividade do engenheiro. Nossas limitações estavam somente naquilo que poderíamos imaginar. Com as ferramentas de simulação computacional, não seriam necessários tantos ensaios e gastos milhões de dólares para a realização de todos esses ensaios, sendo necessários ensaios de validação dos modelos numéricos apenas. As grandes empresas perceberam que deveriam investir em simulação computacional. Portanto, é imprescindível que um engenheiro de desenvolvimento de produto saiba simulação computacional. Nas grandes empresas, além disso, elas querem sempre o melhor produto que elas conseguirem produzir. Então, algoritmos de otimização matemática já são incorporados nos processos de simulação, de forma a obter-se os melhores produtos possíveis. E se eu te dissesse que o limite para a engenharia não é mais a sua imaginação, que é possível projetar componentes com aspectos completamente diversos, gerados por um algoritmo? Isso é possível através da otimização topológica. Enquanto disciplina matemática, a otimização topológica existe há várias décadas, mas na prática ela vem ganhando mais importância nos últimos 10 anos, principalmente com a difusão das técnicas de manufatura aditiva. A otimização topológica é algo novo para muitos engenheiros, e muito se fala sobre o assunto sem compreender de fato o que significa otimizar uma topologia. E é por isso que nós da E3S criamos o curso Otimização Topológica Aplicada à Mecânica Estrutural. Bem-vindo ao nosso curso. Como vocês sabem, muito se fala sobre otimização topológica, mas às vezes sem entender nem o que é uma topologia. Uma topologia é aquilo que se mantém constante em uma forma, quando essa forma ela é esticada, comprimida e torcida. Dessa forma, a topologia de uma esfera é a mesma que de um paralelepípedo. Então, otimizando-se a forma somente de um componente, não se está otimizando a totalidade das possibilidades daquela estrutura. Então, para se falar em otimização topológica, o método tradicional para esse estudo é o método baseado em densidades, ou método SIMP, que será abordado nesse curso exaustivamente. Obviamente não é o único método de solução, mas é um método clássico criado pelo Benson. Também, além de trabalhar com o método de otimização em si, temos que interpretar esse resultado. E o SpaceClaim é uma ferramenta poderosíssima de suavização dos resultados obtidos pelas otimizações topológicas, que conseguem gerar uma geometria para verificação e fabricação. A otimização topológica pode também ser utilizada para outras físicas além da análise estrutural estática. Então, temos otimização térmica, por exemplo. Então, vamos supor que a gente tem o projeto de um radiador. Eu não preciso mais ter um projeto clássico com uma quantidade fixa de aletas e eu vou dimensionar qual que é o distanciamento, a espessura de cada uma delas. Então, aqui temos uma liberdade bem maior. A otimização topológica pode ser utilizada dentro do contexto de engenharia de sistemas que o Workbench nos proporciona. Então, a gente pode otimizar a topologia de vários componentes e fazer com que esses resultados conversem entre si, fazendo com que o projeto de um sistema mecânico complexo seja integrado de maneira muito mais simples e visual.
Como eu já disse, a otimização topológica ganhou mais importância com a manufatura aditiva, mas a otimização topológica pode ser utilizada também no próprio processo de manufatura aditiva, de forma que a gente consiga aumentar a rigidez, por exemplo. Então esse exemplo aqui é um aumento de 100% na rigidez, somente modificando a distribuição de densidades de preenchimento. Então eu tenho um preenchimento cuja densidade não é mais constante. Finalmente, para poder trabalhar com manufatura aditiva de materiais que não têm preenchimento constante, a gente precisa de calcular essas propriedades, que na forma mais global são anisotrópicas. Apesar do material de base ser isotrópico, a célula unitária ela não é. Então essas propriedades são calculadas baseadas em frações volumétricas e isso pode ser exportado. Isso, pessoal, dá ao engenheiro uma capacidade de conceber estruturas que ele jamais pensaria sozinho. Então eu espero todos vocês no nosso curso. Eu o preparei com bastante carinho e dedicação e eu tenho certeza que esse conhecimento vai fazer muita diferença na vida de vocês. Um grande abraço e até breve.